gente quer compartilhar isso com os irmãos. Vamos ficar em pé? Segunda carta de Pedro, o apóstolo, capítulo 2. Do 20 ao 22. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem de seu santo mandamento que lhes fora dado. E deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Oremos. Pai, eu sempre tenho dito, estamos aqui para analisar a nossa vida, analisando-a através da luz da palavra. Pois o arrebatamento está muito perto e os sinais estão dizendo que está, como foi nos dias de Noé, nos dias de Sodoma, e a restauração prometida pelo Senhor, que já tem acontecido, e já estamos na segunda geração. Senhor, as igrejas estão se unindo, tudo está acontecendo conforme está profetizado. Por isso, se está acontecendo conforme está profetizado, há uma profecia também em relação a nós. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ó Deus, nós precisamos mais do Senhor. O nosso anelo é que o Senhor derrame do teu Espírito sobre a igreja, e que mais uma vez uma mudança a mais possa acontecer em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor nesta noite. Amém.
Amém. Assentai-vos, irmãos. Aqui na mensagem, há sempre presente água da rocha. Parágrafo 57. Nós sabemos que Israel tem sido sempre um exemplo histórico da igreja. Vocês sabem que muitos pensam que o cristianismo ele existe há 2000 anos. Isto é, do nascimento de Jesus Cristo para cá. O cristianismo é a religião mais velha que existe. Porque foi a religião de Moisés. Hebreus, capítulo 11, você vai encontrar que Moisés, sendo chamado filho da filha de Faraó, ele recusou esse rótulo. Hebreus 11, a partir do versículo 25. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que o tesouro do Egito. É que a igreja cristã, ela é filha do judaísmo. Por isso o Senhor Jesus disse, em São João capítulo 4, versículo 22, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ainda aos Romanos, capítulo 9, versículos 3 e 4. Porque eu mesmo poderia desejar me separar de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais são a lei, os cultos, as promessas. Então, Israel, no Velho Testamento, foi um tipo da igreja hoje. Por exemplo, Israel foi aquela nação tirada de dentro de uma nação. A nação onde eles estavam era o Egito.
O Egito representa o mundo. Quando Israel saiu do Egito, a saída representa a justificação da igreja, que sai do mundo. E nesta era, ela sai das denominações, porque denominações e mundo é a mesma coisa hoje. Não tem diferença. Então, quando Israel saiu do Egito, São Paulo disse que eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1 e 2. A igreja, ela é batizada em Cristo. Aos Romanos, capítulo 6, versículo 3. E Gálatas 3, 27. A peregrinação de Israel, que durou 40 anos no deserto, tipifica a santificação da igreja. Israel saiu do Egito em demanda a uma terra que foi prometida a Abraão. Gênesis capítulo 13, versículos 14 e 15. E disse Deus a Abrão, ele não era ainda Abraão: levanta os teus olhos, depois que ele se separou de Ló, e olha para o sul e para o norte, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vê, darei a ti e a tua semente para sempre. Então a igreja, depois de ser santificada, ela recebe a promessa. A promessa para Israel foi terra. A promessa para nós é o Espírito Santo. São Lucas, capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora preste atenção. Pois Israel era o povo de Deus até que ele saiu do Egito. E então ele era a igreja de Deus, porque estava separado do resto do mundo. E quando nós ficamos separados do resto do mundo, então nós nos tornamos a igreja. Mas desde que nós estejamos envolvidos com o mundo, então nós não estamos na igreja.
Sabe que mundo e Deus não se compatibilizam. Nós temos muitas escrituras. Eu vou citar algumas delas. Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? E qualquer que se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você já pensou inimigo de Deus? Ainda 1 João 2, do 15 ao 17. Não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é de Deus, mas é do mundo. E o mundo passa, e suas concupiscências passam também com ele. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O cristão tem que ser separado. Aos Romanos, capítulo 12. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Então, o crente, ele tem que ser diferente. Ele tem que mostrar a vida de salvo, não de perdido. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Essa palavra é para nós. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. A igreja, ela está no mundo, tanto quanto a arca estava na água.
Só que as águas do dilúvio não estavam dentro da arca. A imundícia do mundo, ela não pode estar dentro da igreja. Agora, a igreja, ela se estende até a nossa casa. Uma mulher cristã, um jovem, um pai de família, ele não tem um duplo ânimo. Leia Tiago 4. Ele não tem um duplo ânimo. Ele não tem uma dupla identidade. O que nós somos na igreja, devemos ser em casa. Eu não posso inverter essa palavra. Dizer assim, o que vocês são em casa, sejam na igreja. Aí a coisa fica difícil. Mas o que vocês são na igreja, sejam em casa. A nossa casa tem que ser uma extensão da igreja. Agora eu creio que isto vai bem fundo e toma o seu lugar. Vejam bem, nós não somos a igreja até estarmos separados do resto do mundo. Separemos a nós mesmos. Saiamos do meio das pessoas impuras. Não se relacionem com elas. E não sejam participantes de seus pecados. Não se unam com os incrédulos, mas se separem das coisas do mundo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 17 e 18. Pelo que diz, sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Nós não podemos mudar a maneira de pregar. Nós não podemos afrouxar para as pessoas. Não podemos dar tapinha nas costas de membros para que a igreja não se esvazie. Nós temos que pregar como pregávamos antes. Nós saímos das denominações com esse tipo de pregação. Os mais antigos vão se lembrar disso. Foi com esse tipo de pregação. Agora que já estamos na reta final, nós vamos afrouxar as rédeas.
Nós vamos deixar a sã doutrina e deixar o pecado sorrateiramente, chegando de perto, devagarinho. Irmãos, a Bíblia é a Bíblia. Salmo 1. Bem-aventurado o varão. Varão aí não é só homem, não. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. O que é se deter no caminho? É andar junto. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O nosso prazer tem que ser em Deus. Agora, eu sei que tem gente que o prazer dele não é em Deus, é o de duplo ânimo, é o crente corvo. Lá na arca de Noé, estava a pomba e o corvo. Vamos comparar a arca de Noé com a igreja. Os dois estavam lá comendo grãos, porque o corvo come carniça, só que não tinha carniça na arca, tinha só o grão. E os dois comiam juntos, o corvo e a pomba. Mas o corvo, durante o tempo que as águas estavam baixando, ele estava com nojo já de tanto comer grão. E o crente que é de dupla personalidade, é aquele crente que, se o culto demorar um pouco, ele já reclama. O pastor demorou hoje. Que bênção. O pastor demorou no culto falando o quê? Contando piada? O pastor demorou hoje no culto por quê? Estava fazendo o povo rir? Pastor demorou pregando a palavra. Parece o corvo dentro da arca. E quando Noé soltou que ele não voltou, você sabe o que ele encontrou? Ele encontrou cadáveres de seres humanos, de bichos, que morreram afogados durante o dilúvio. Agora, a pomba, ela come com o corvo enquanto ele come semente, grãos. Mas quando o corvo voa para a carniça, a pomba não voa junto. A pomba não tem fel, aquilo iria matá-la. O estômago do cristão é para comer a palavra. Carniça mundana e noja, dá vômito, dá náusea no cristão. E nós não podemos colocar carniça para divertir os cristãos. Nós estamos fora do mundo, gente. E eu quero continuar fora. Aleluia. Eu disse para o irmão hoje, eu disse assim, você não pode ir para o céu. Porque lá no céu você vai querer voltar para a terra. Se Deus te levar você para o céu nessa condição,
Você não vai aguentar os 3 anos e meio lá em cima de bodas do Cordeiro. Porque se é ruim vir 2 vezes na semana na igreja, agora você imagina, você 3 anos e meio de festa lá no céu. Os lábios só para louvar a Deus. Ouvir canto de anjos, como nós cantamos nesta noite aqui hoje. Você vai querer, Senhor, não vai terminar logo isso aí não? Mas oxalá nós saíssemos daqui da igreja, lá para cima. Oxalá a ceia terminasse com o arrebatamento da igreja. Não ter que voltar para casa. Você não ter que ir trabalhar na segunda-feira. Você não ter que ir para o mercado fazer compra. Você não ter que sair aí nas lojas procurando uma veste decente. Oxalá Cristo voltasse nesta noite. Porque a minha alma está assim, Maranata, ora vem, Senhor Jesus Cristo. Você sabe, eu me lembro que antigamente, agora, não fique no antigamente, não se conforma com isso. Quando se pregava uma reunião dessa, o povo já estava chorando, desejando entrar em Cristo. Começavam a fazer uma análise em suas vidas, e ao constatar que não estava se encaixando com a palavra, eles clamavam por misericórdia. Hoje, a igreja está parecendo Israel. Você sabe que Israel, já dentro da terra prometida, no tempo que eles eram dirigidos pelo profeta Samuel, que fazia o papel de rei, de sacerdote e de profeta. Como rei, ele julgava o povo. Como sacerdote, ele oferecia sacrifício. Como profeta, ele entregava ao povo o assim diz o Senhor. Israel estava bem com Samuel. Israel não perdia guerra. Um dia, os filisteus começaram a apertar Israel. Israel clamou a Deus. Samuel convocou eles num lugar chamado Mispá. E quando Israel estava ali jejuando e se consagrando a Deus, os filisteus chegaram. Eles não precisaram nem lutar. Sabe quando nós precisamos lutar? É quando estamos longe de Deus. Quando estamos perto de Deus, não é nós que lutamos. É Deus que luta por nós. Israel, ali como nós estamos nesta noite congregados aqui, os filisteus apertando e de repente Deus trovejou no céu. Eu acredito que eu nunca ouvi um trovão daquele. Porque certamente o povo estava acostumado com trovões. Mas aquele trovão que Deus deu, fragilizou os filisteus. Aterrorizou os filisteus. Quando nós estamos congregados com Deus, achegados a Deus, temente a Deus, consagrados a Deus,
vivendo na palavra de Deus, Deus troveja dos céus. Deus vence o inimigo por nós. A promessa de Deus é essa: abençoarei o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de vós as enfermidades. Isso é a promessa de Deus. A promessa de Deus é nunca estar embaixo, mas em cima. É nunca ser cauda, mas cabeça. É nunca pedir emprestado, mas emprestar. É um Deus nos abençoando em tudo. É um Deus nos guardando em tudo. Mas não estava bom para eles. Não estava bom para Israel. Israel começou a observar as nações. E olha a burrice deles. Observar as nações que eles mesmos tinham vencido elas. Aquelas nações tinham um rei. E o rei ia na frente da batalha. E eles disseram: nós queremos ser igual às outras nações. Nós queremos um rei que vá diante de nós na batalha. Mas não estava bem com o plano de Deus. Você não está bem com Deus. Deus não tem te abençoado. Deus não tem te salvado. Deus não tem te dado vitória. Para que mudar quando tudo já está bem? O profeta diz assim: com isso, ele estava querendo dizer o seguinte: nós não queremos andar do jeito que o Senhor quer que a gente ande. Nós queremos ser igual às outras nações. Agora, qual é o Deus dos filisteus? Dagon, metade homem, metade peixe. Mas qual é o Deus de Israel? É um Deus vivo. Não é um Deus de bronze, não é um Deus de barro, não é um Deus de ferro. E quem tem esse Deus ao seu lado pode cantar vitória em todos os momentos de sua vida. Senaqueribe chegou e cercou Israel. E era um homem cheio de vitórias. Chegou dizendo assim: as outras nações também tinham deuses. E eu entrei, eu subjuguei, eu os venci. E vocês são mais uma que eu vou vencer. Só que ele se esqueceu de uma coisa: as nações que ele havia havido vencido, o Deus deles era matéria inanimada. Era de ferro, de barro, era de bronze, de ouro. Eram fogos pintados na parede. Mas quando o rei entrou no templo para orar a Deus e disse para Deus: nós fomos afrontados. Deus disse: não, ele não tem te afrontado, ele me afrontou. Não fique desesperado. Eu vou pôr um anzol no seu nariz, um freio na sua boca. Ele venceu nação que o Deus é de matéria inanimada. Só que o Deus de Israel é o Deus vivo. O nosso Deus é o Deus vivo. E Ele está aqui nesta noite para pelejar.
soldados estavam dormindo, para no outro dia, Israel sofreu um ataque por parte do exército da Síria. Deus mandou um anjo só. E quando Senaqueribe acordou, ele não tinha mais exército. O anjo do Senhor matou 184 mil soldados assírios. Senaqueribe voltou murcho para sua terra. Por quê, irmãos? Porque aquele rei de Israel, aquele rei estava em paz com Deus. Aleluia. Você quer vencer? Você tem que estar em paz com Deus, separado com Deus. Achegai-vos, pois, a Deus, e Ele vos achegará a vós. Tiago 4, versículo 8. Deus quer que nós acheguemos a Ele. Ele quer se achegar a nós nesta noite. Deus quer que você tenha uma virada. Eu sei que você sonha com uma virada, mas para você ter aquela virada que você precisa, você tem que ter a virada que Deus te requer nesta noite. Achegar-vos a mim, e eu vos achegarei a vós. Aleluia. Glória a Deus. Vejam, a própria palavra igreja significa chamados fora. Eu sei que alguém vai me ouvir essa mensagem, vai ouvir essa mensagem, e vai ao pé da letra, e vai dizer: igreja não significa chamados fora. Mas a igreja significa congregação, reunião. Sim. Só que o profeta usa um nome técnico para representar a igreja do Deus vivo. Ela é uma congregação, sim. É uma reunião, sim. Mas onde, igreja? Em Cristo Jesus, estamos assentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus. E para se assentar nesses lugares, você foi justificado, seus pecados foram apagados. Você foi batizado e batizada em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus purificou tua consciência. Hebreus 9, do 11 ao 15. E hoje você anda em linha com a palavra de Deus. Santificados em Cristo Jesus. Aleluia. Então a igreja de Deus, ela é separada do mundo. E crente dessa igreja, filhos da palavra, não é crente corintiano, são paulino, torcedores. E nem tampouco se torna um brasileiro roxo em tempo de Copa do Mundo. A nossa pátria não é aqui não. A nossa pátria é lá em cima. Nós não temos time de futebol na Copa do Mundo representando o céu. Não, senhor. Céu não tem essas coisas. Aleluia. Jesus é o que dá vida. Veja se num culto que nós estamos, a possibilidade de um matar o outro.
Mas na saída dos estádios de futebol, quantas pessoas morrem no carnaval, na política, tudo isso é sujeira de Satanás. A igreja está livre do pecado. Aleluia. Por isso que São Paulo diz para suportar ele na loucura dele. Porque um homem como Paulo, se era louco naquele tempo, é louco hoje mais ainda. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós e com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar, vejam bem, como uma virgem pura a um marido, a saber, a Jesus Cristo. Agora, Cristo foi um mundano? Cristo foi separado, tão separado, que em Jesus estava a plenitude de Deus, a plenitude do Espírito Santo nele. Aleluia! Daquela boca nunca houve uma palavra frívola, nunca houve um pecado. Ele desceu na sepultura, porque assumiu o meu e o teu pecado, mas nunca pecou. Ele é santo, e a sua igreja deve ser santa também. Faço uma pergunta: qual seria hoje, irmãos? Hoje eu creio que para São Paulo pregar numa igreja de hoje, ele ia receber a visita dos teólogos em sua casa primeiro. Sabiam? Como Micaías, quando foi ser consultado pelo rei Acabe e o rei Josafá, os falsos profetas foram até Micaías primeiro. Ó, Micaías, a gente sabe que você só fala mal do rei, tá? Procura falar bem do rei dessa vez. Procura maciar o teu sermão. Procura ser mais social, senão a igreja vai esvaziar. Procura pegar leve com a mocidade, porque senão ela não tem igreja depois. Procura, ora a Deus, pede a Ele uma unção, que não fala contra o pecado. É o rei. Não, ele disse assim: não, senhores, eu não me comprometo com a minha mensagem. Eu falarei o que Deus pôr na minha boca. Eu falarei o assim diz o Senhor. Mas não vai ter mais mocidade. Tem sim. Em parte os melhores heróis da Bíblia, os mais famosos, eram jovens quando foi tentado. Daniel era jovem quando foi tentado. Sadraque, Mesaque e Abednego eram jovens quando foi tentado. Maria aceitou tudo aquilo com 17 anos de idade. Aleluia! Ela venceu, porque o Espírito Santo a cobriu com a sua sombra. Você vence também. A igreja vence esse mundo de pecado. Mas você sabe por que vence? Porque não ficou em cima do muro. Tem uma história, uma alegoria,
que um jovem estava em cima do muro. Acho que ele teve um sonho. E do lado de Deus, o povo clamava: pula para cá, irmão. Se salva, irmão. E do lado de trás, a turma dos capeta, do mundo, tudo de braços cruzados e não falava nada. Aí um jovem virou para o lado mal, Satanás, e disse: por que do lado de Deus, eles ficam pedindo para eu pular para o lado de lá, para eles, e vocês não falam nada para mim? O diabo disse assim: é porque esse muro aí é meu. Você está em cima do muro, você já é meu. Está entendendo? Então não tem necessidade de ficar mandando você pular para cá. Você, meio termo, é do diabo. É verdade. Mateus 6, 24. Você não pode servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Porque cocheais em dois pensamentos, Israel. Porque cocheais em dois pensamentos, igreja. Se o mundo é bom para vocês, serve o mundo. Mas se Deus é bom, vamos servir a Deus. Vamos servir a Deus. Deus não quer mornos. Água morna dá vômito em Deus. Israel estava dando vômito em Deus. A religião judaica mesclada com a religião de Jezabel. Aquela mulher vil, pintada, sim, casada com um rei morno, um Judas daquele tempo. Mas lá tinha profeta de Deus, o profeta Elias, e tinha também um pouco de gente com Elias também, porque quando Elias pensou que estava sozinho, Deus disse: não, Elias, você nunca esteve sozinho, não. Eu reservei 7.000 que não dobraram o seu joelho e nem em suas bocas beijou Baal. Tem gente que crê dessa maneira. Tem gente que crê como está na Bíblia. Deus não gosta de ver um povo dividido. Um povo com um pé na palavra, outro pé no mundo. E o profeta Elias disse: por que cocheais em dois pensamentos? E vocês veem que eles tinham mais de 400 profetas de Israel, misturado com os profetas da Jezabel. Os profetas de Israel estavam gordos, rechonchudos, de tanto participar dos banquetes do rei. No entanto, Micaías estava lá na mata, no deserto, comendo sei lá o quê, mas com a consciência tranquila, porque ele estava vivendo com Deus, separado para Deus. Não se preocupe, nosso povo, Deus está conosco. E você que está de duplo ânimo, Deus quer você separado, separada. Deus tem uma vitória para você. Aleluia. Tem gente que pensa em arrebatamento. Pensa em Enoque para ver. Enoque, vamos supor, aceitou Jesus com 65 anos. E andou 300 anos com Deus. Já pensou, igreja? 300 anos ele andou com Deus. Ele não morreu. Ele foi levado com 365 anos para a glória. Ele alcançou o testemunho que agradou a Deus. Nós temos que ter testemunho que agrada a Deus.
Hebreus 11:5, Deus agradou daquele homem. Durante os 300 anos ele foi crescendo na estatura do varão perfeito. Ele teve fé, ele teve virtude, ele teve ciência, ele foi um homem temperado, ele teve paciência, ele foi piedoso, aleluia, glória a Deus. Ele teve o amor fraternal, glória a Jesus. Ele cresceu, e um dia ele saiu talvez para trabalhar, saiu cantando suas melodias de Deus, e de repente ele foi ficando leve, e foi subindo, e desapareceu, foi procurado, mas não foi achado. Está chegando a hora de partirmos. Prepara a igreja para subir. Prepara a igreja para subir. É tempo de preparação. É de lâmpadas acesas. Aleluia. Está na hora de você entrar em Deus e Deus entrar em você. Está na hora de você fazer um sacrifício. Aleluia! O que vamos ganhar aqui na terra? O mundo está na UTI. O mundo não tem mais jeito para ele. O mundo está vivendo por aparelhos. Esse mundo já acabou, gente. Esse mundo está acabado. O mundo já foi embora. Mas para você é apenas o começo. O mundo está dando seus últimos suspiros. Não tem mais remendo para ele. Está todo remendado. Não tem mais jeito. Mas para aquele que faz a vontade de Deus, tem jeito. Aleluia. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Você tem certeza que se ele viesse hoje, você ia? Você tem certeza? Porque se a igreja toda falar que tem certeza, eu vou dizer que o povo são hipócritas. É um assim, diz o Senhor. E o que mais aborrece a Deus é que mesmo sendo hipócrita, ninguém fica desesperado. E dizer, Senhor, eu não tenho condição de ir. Mas eu sei que a condição está com o Senhor. A condição está contigo. Eu me fragilizo nesta noite. Aleluia, eu caio por terra nesta noite. Eu confesso os meus pecados. Vocês não sabem o que é ir para o inferno. Está entendendo? Se a irmã Meda disse, Billy, você está pregando paraíso? Você prega com eloquência, mas você nem imagina o jeito que é. É claro que depois ele foi lá. Mas quando ele foi lá no inferno, ele chamou pelo pai dele, chamou pela mãe dele, chamou por Deus. Igreja, o único lugar, mesmo nós nesse mundo, você encontra Deus ainda. Você vai sair daqui hoje à noite, ele vai com você para casa. Sim. Ele só vai ficar por de fora da casa se não tiver ambiente para ele lá dentro. Ele está aqui conosco. Mas lá no inferno ele já foi para não voltar mais. Quando ele foi no inferno, ele agarrou a chave da morte do inferno. Deu um pontapé em Satanás. E não vai voltar mais lá. Ele não vai voltar mais lá. Ele não vai pisar os pés do inferno mais.
Portanto, para quem for para lá, vai gritar por ele, mas não vai achar ele. Vai clamar por misericórdia, mas não vai ter misericórdia. Mas nesta noite, se você clama, ele está aqui. Nesta noite, se você clama, ele tem misericórdia para te dar. Ele tem perdão para te dar nesta noite. Aleluia. É dar a mão à palmatória. Como o irmão outro dia disse, numa lanchonete. O irmão crente da mensagem disse: Cristo podia vir hoje à noite. Ele estava numa denominação formal. E o mundo entrando dentro dela. Ele disse: não, hoje não. Eu não estou preparado. E é assim que nós devemos fazer nesta noite. Deus não gosta de mascarados. Deus não quer mascaradas. Deus quer um povo que diz: sou pecador. Aleluia. Mas o Senhor tem o perdão para me dar. Aleluia. E é isso que Ele quer de nós. É isso que Ele quer de nós. Ele quer que nós vivenciamos tempos passados. Aleluia. Quando Deus corrigia, quando Deus açoitava, e o povo dizia: fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Jesus. Fala, Deus, conosco. Aleluia. Você clama a Ele enquanto está no caminho? Você chama por Ele enquanto Ele está no teu caminho? Ele está aqui para perdoar você. Ele está aqui para abençoar você. Aleluia. Ele sabe que nós somos o povo dele. Ele sabe que você tem fraqueza. Ele sabe dos seus pensamentos. Ele sabe que você pecou. Mas Ele está esperando um passo seu. Um passo seu. De coração dizer: sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me. E vê se há em mim algum caminho mau. E me guia pelo caminho eterno. Aleluia. Davi errou, mas clamou, e a misericórdia veio. Aleluia. Ninguém escapa do olhar de Deus. Ninguém escapa. Deus te vê em todos os lugares. Aleluia. Ai, eu estou com vergonha de chorar perto do meu irmão. Vergonha? Vergonha vai ser o rápido acontecer. E as pessoas zombar de você aqui na terra. E você não disse que você ia subir com o arrebatamento? Você não falou isso? Você não condenou nossa religião? É sim, sabe? Não é culpa de Deus, sabe? É culpa minha. As minhas amiguinhas, aquelas fofinhas, sabe? Aquelas amiguinhas, aquele grupinho lá do WhatsApp, Facebook, é tão ruim, sabe? Ser uma crente firme, fica isolada lá na escola, fica fora das rodinhas. E eu tenho certeza que quando Daniel foi na cova dos leões, ele estava sozinho, entre aspas, mas Deus estava lá com ele. Quando os 4 decidiram não se contaminar com as migalhas, os manjar do rei, eles ficaram de lado também. Que povo diferente, que homem diferente, veio de nação diferente, mas Deus estava com eles lá também. O importante é o que Deus pensa de você, moça. Aleluia. Eu me lembro de um pastor
Veja bem, com 12 anos de idade, a professora dava carona para ele, enquanto ele não era crente. A professora passava, morava no sítio, a escola era longe, a professora dava carona para ele. Mas quando aos 12 anos ele se entregou para Jesus, numa igreja da Assembleia de Deus, então a professora entrou um espírito nela, e não levava mais ele para a escola. No intervalo ele ficava sozinho, com o livrinho do Novo Testamento lendo, sozinho. Os amigos não queriam mais ele, mas qual que é o melhor amigo? Melhor amigo é Jesus Cristo, melhor amigo é Deus. Com 12 anos de idade, perdeu seus coleguinhas, porque lia a Bíblia, não brincava mais no recreio. Está entendendo? Sai dessa sujeira. Faça como eu tenho WhatsApp, sabe para quê? Para comunicar lá com a minha netinha. Minha filha tira uma foto dela na hora e já manda para mim direto. Quase nem uso o WhatsApp. Um irmão disse para mim assim: pastor, disfarça, pastor. Disfarça em alguém e entra num grupo que você vai ver a nojeira desse tal de WhatsApp. A nojeira dentro da igreja. Dentro da igreja. É uma nojeira. Está entendendo? É uma nojeira, uma podridão. Os crentes nesse tal de WhatsApp. Fica nisso. Lá no inferno, vocês vão mandar mensagem para lá e para cá. Você vai filmar um queimando e mandar mensagem para outro. O outro vai dizer: eu também estou queimando também. Eu também estou queimando aqui também. Instantaneamente essas mensagens. Isso é sujeira, irmãos. Use isso para utilidade mesmo, está entendendo? Deixa isso para trás. Facebook, mulher casada com amizade com o irmãozinho. Ah, não, pastor, é irmão da igreja. Ah, é? O profeta diz: mulheres, afasta-se dos homens. Homens, afasta-se das mulheres. Sabe o que nós estamos precisando? É de maridos, sabe, a moda antiga. Essa é que é a verdade. Que diz para a mulher assim: ou você tira isso aí, ó, tá entendendo? Ou você pode pegar a tua trouxa e, ó, se mandar. Eu não quero a minha mulher em Facebook, em WhatsApp. É isso que está precisando. O povo perdeu a noção da mensagem. O povo perdeu a noção. Você sabe por quê? Nós saímos da denominação porque o mundo entrou lá dentro. Cristo está por lá de fora. Hebreus 13:13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Amém? Amém, igreja? Será que eu estou saindo dessa Bíblia Sagrada? Será que eu estou saindo dessa mensagem? Ouça aqui o que o profeta diz. A igreja, mensagem à segunda vinda de Cristo, 54 em diante. A igreja deve estar examinando a si mesma através da palavra de Deus. Já está na hora de fazermos o inventário da nossa pureza, lealdade, devoção, pois temos nos tornado em Jezabéis pintadas, mexeriqueiros, boateiros, fumantes, caluniadores. Sim, tudo que está no calendário que o resto do mundo pratica, a igreja cristã está praticando, e é uma afirmação minha também, está praticando mesmo.
Parece que o profeta não pregou nessa data aqui, ó. 57. Parece que o Branco está pregando é agora. Está entendendo? Parece que o profeta está pregando essa mensagem é hoje. É agora. É verdade ou não é? Por isso o povo não gosta mais de culto de oração. Às terça-feiras, na leitura da mensagem, uns poucos que vêm. O pastor vai ler a mensagem, casamento, divórcio. Não vou não. Está chovendo. É assim. A hora de falar com Deus é a hora que o povo menos quer. O povo quer cura. O povo quer trocar de carro. O povo quer uma roupa nova, um emprego novo. Tudo isso é bom. Eu creio que Deus pode nos dar isso nesta noite. Mas que adianta a casa boa, o carro bom? Vai ficar sucata, vai ficar aí. Porque não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mas há algo lá em cima que traça, que ladrão não rouba, que ferrugem não consome. E os meus olhos estão igual de Moisés. Tinha uma cadeira futura para ele sentar. Tinha uma coroa para ele usar. Mas os olhos de Moisés atravessou aquilo que passa e foi lá naquilo que não passa. Aleluia. Glória a Deus. Vocês creem que Moisés estava lá com Jesus, que era ele mesmo? Era ele mesmo, igreja. Era Moisés mesmo, ele estava lá com Jesus Cristo. Glória a Deus. E se você quiser estar, faça o que Moisés fez. Dê um pontapé nas coisas desse mundo. Aleluia. Ela está praticando, associada a tais coisas hoje, até que a gente mal pode distinguir uma da outra. Isso é pesado. Isso é complicado. Mas veja, nós tivemos um tempo onde nós fomos chamados do meio de nossos associados. Chamados fora do meio das pessoas com quem uma vez tínhamos companheirismo. E nos tornamos um povo diferente, para caminharmos com um povo diferente, que agia de maneira diferente e falava de uma maneira diferente. Foi um êxodo. Vomitamos o mundo. E eu quero crer também. Eu quero crer que hoje você quer se acertar com Deus. Eu quero crer que hoje você teve uma amnésia, esqueceu que é águia. E que o Espírito de Deus está dizendo, você é águia. E você está dizendo assim, isso mesmo, agora eu me lembro, eu sou uma águia. Eu sou uma águia. Eu quero voltar a voar como eu voava antes. Eu não sou uma porca lavada. Eu não sou um cachorro que voltou ao seu próprio vômito. Eu sou uma ovelha. Eu sou transformado, transformada. Aleluia, eu sou um eleito. Glória a Deus. Dê uma virada espiritual nesta noite. Aleluia. A igreja, feche os olhos, eu vou deixar à mercê de vocês. Tá? Eu não vou manivelar não, gente. A igreja se põe de pé. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu só sei de uma coisa. Fogo é só nos primeiros 40 anos.
o fogo se extingue na outra geração. Só resta cinzas. Algumas brasinhas ali, outra colar, mas a maior parte é cinzas. E se passar para a terceira, é só cinza mesmo. É só cinza mesmo. Mas há um Deus vivo nesta noite. Depende de você. Depende de você. O que é que está fazendo brilhar os teus olhos? É o mundo? Ou é a palavra de Deus? O que é que está te encantando? É o mundo ou é a palavra de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Cante o hino, irmão. Vou deixar teu encargo, filha. Glória a Deus.